Olá, eu e a Alicia estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a origem do Setembro Amarelo. A pedido de alguns pacientes, viemos refletir com muito carinho sobre tão significativo assunto e reflexão para os nossos dias. Infelizmente, se originou essa cor e esse nome amarelo em função de uma tragédia acontecida na família de Mike. O menino de apenas 17 anos já possuía um carro, o qual ele pintou todo de amarelo, e por isso o Setembro Amarelo, porque na tragédia então em que os pais retornam para casa e encontram Mike morto, tendo ele tirado a própria vida, deixado um bilhete para os pais: por favor, papai e mamãe, não se culpem. Mas foi impossível dos pais não passarem por processos de questionamentos pessoais sobre o porquê que não percebemos que o nosso filho precisava de ajuda. Quem sabe se nós tivéssemos insistido mais que ele saísse do quarto para conversar, parecia um tanto introvertido. Quais foram os sinais que nós não conseguimos observar que ele precisava de ajuda? E enfim, ali mesmo no dia do velório, os colegas, tentando confortar a família, levaram uma cesta em homenagem ao carro amarelo do Mike M. Eles fizeram vários cartões, todos amarelos, e lá tinha uma mensagem: olha, se precisar, vírgula, peça ajuda. Então o Setembro Amarelo ele chega como uma conscienciosidade necessária de nos colocarmos à disposição de quem precisa de ajuda, de quem sabe estarmos atentos aos gatilhos mentais que provocam alguns comportamentos que julgamos estranhos e necessários de serem abordados, de pessoas que nós amamos, quem sabe até mesmo de algum conhecido, e quem sabe o nosso próprio comportamento, não é? Nós precisamos entender que a ideação suicida, ela não é oriunda de um fator, de um evento. É visto na literatura científica que normalmente a ideação suicida ela é uma predisposição de um conjunto de fatores, tá? Que vai desde a predisposição genética da pessoa. Então, se nós temos alguém na família que cometeu um suicídio, se temos quem sabe uma tendência para alguns transtornos, desde personalidade até mesmo a transtornos significativos também, depressivos, ansiolíticos, bipolares, né? Esse antagonismo do comportamento, onde a gente observa que talvez até outras pessoas cheguem em nós e falam: nossa, como que você está diferente? Então precisamos estar atentos que, se temos estado com um mau humor muito significativo, e normalmente não somos assim, ao ponto das pessoas perceberem, estejamos atentos, porque a ideação suicida ela não aparece de um minuto para o outro, de uma hora para outra. Acaba sendo um processo que pode estar implicado no nosso próprio comportamento de não darmos ouvidos a alguns sinais que o nosso corpo emite de que não estamos bem. Por exemplo, não podemos esquecer que fatores de estresses que passam por 3 componentes de desencadeamento de um mal-estar em relação à nossa qualidade de vida, como o alerta de que algo está acontecendo que tem nos incomodado, mas nós não damos importância. Achamos que somos as Mulheres Maravilhas e o Superman e vamos dar conta de tudo, e então vai passando por um sentido de exaustão em relação a alguns eventos que podem estar relacionados a perdas significativas, desde um luto de um ente querido, que vamos demorar mais ou menos até 2 anos para estarmos suportando essa dor. Então, dentro desse processo, pode desencadear uma ideação suicida. E muitas vezes nós temos vergonha de colocar para fora isso com alguém porque tememos ser julgados.
Porque no senso comum, né, na linguagem popular, e infelizmente até mesmo em algumas visões de pessoas que se dizem, né, espirituais, religiosas, pode vir aquele contexto de julgamento de que somos desligados de Deus, ou que se estamos pensando em morrer ou tirar a nossa própria vida, não teremos salvação. Pode acontecer, óbvio, porque sabemos sobre os mandamentos que não devemos matar, imagina, tirar a própria vida, mas não temos que julgar, porque quem faz esse julgamento é um Deus de amor, de misericórdia, que sabe do nosso íntimo, que sabe o que vai dentro da alma e que é o único que está conosco nos últimos momentos da nossa vida, com completa dedicação a nos ouvir, a nos perdoar, a nos amar e a nos aceitar. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a conduta de Deus para com o profeta Elias, quando ele estava pedindo ao próprio Deus que tirasse a sua própria vida. Então, nesse sentido, muitas vezes as pessoas se calam, enquanto deveriam falar, porque no próprio processo da fala já acontece conduções de cura, porque a pessoa fica aliviada de poder compartilhar e contar com a ajuda de alguém, com alguma orientação, que não tem problema se nós não conseguimos orientar, nós podemos indicar um profissional da área da saúde mental para poder dar o suporte que muitas vezes como amigos nós não conseguimos dar, mas é importante informar a pessoa: olha, eu estou tão preocupado ou preocupada com você, mas eu não sei o que fazer. Vem cá, vamos ligar para o 188 e ver se podemos conseguir alguma ajuda. Então, ou vamos chamar um pastor da confiança, um psicólogo da confiança. Olha, eu vou lá com você. O que nós não podemos fazer é ignorar, ficarmos omissos aos sinais que demonstram que a pessoa está com ideação suicida. Do tipo, olha, hoje quando eu estava vindo do trabalho, nossa, fiquei pensando em atravessar a rua sem olhar, em não passar para o outro lado, não chegar até o final da ponte. Ou, olha, eu fui viajar, corri tanto, quando vi estava 200 por hora, vê se pode. São sinais de que a pessoa não está cuidando da sua própria vida. Nossa, de vez em quando esqueço o gás ligado. O que está acontecendo? O que você quer me dizer com isso? Você está precisando de ajuda? O que tem passado na sua cabeça? Estou tão preocupado com esse teu comportamento. Não se preocupe. Não, eu me preocupo sim. O que de fato você quer me dizer? Eu estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te julgar. Então, se é que podemos pensar em grau de importância para condutas comportamentais, porque todas as condutas, elas são devidamente importantes, mas em primeiro lugar eu acredito que é não julgarmos a pessoa que apresenta uma falta de vontade de viver, que é a ideação suicida, né? Se junto com essa falta de vontade vem um planejamento, então podemos estar em estado de alerta sobre o assunto, porque a pessoa está com a ideação. Tá? Dentre os principais fatores de risco que podem desencadear um comportamento suicida, nós avaliamos dentro da literatura, por exemplo, pessoas que sofrem discriminação, pessoas que se sentem rejeitadas, pessoas portadoras de doenças dolorosas ou até mesmo incapacitantes, pessoas com crises econômicas, pessoas endividadas, pessoas que passam, como eu já comentei, por lutos ou perdas, pessoas que sofrem algum tipo de humilhação em público, pessoas que passam
por processos de bullying sem resolver isso, de abuso sexual, de abandono. Pessoas que estão desesperançosas. E não podemos esquecer dos fatores de estresse, inclusive de alguns comportamentos que nós criamos por hábito sem perceber o quanto que estamos prejudicando a nós mesmos. Por exemplo, a privação de sono, não cuidarmos do horário que vamos dormir. Vocês sabem que em laboratório, quando a gente faz experiência do nível de estresse de ratinhos, por exemplo, acontece de um ratinho que não tem as suas horas de sono completas já amanhecer totalmente desequilibrado quando ele passa ali pela experiência do ponto cruz, onde ele deve andar ali bem juntinho, onde está a madeirinha. Ele, quando não dorme, quando ele passa por uma noite de privação, ele não consegue se equilibrar ali, ele gosta de encostar o bigodinho ali na paredinha da madeira, e quando ele está sem dormir, ele desequilibra ao ponto de ir para o espaço aberto, onde não tem a proteção, e cair. Aí você imagina, com uma noite de sono, e o cérebro dos ratinhos são muito parecidos com o nosso, com a diferença que eles têm às vezes mais memória do que nós, viu? Então, precisamos cuidar, porque se uma noite faz uma diferença tão grande, o que dirá várias noites que estamos ali, até mesmo que seja trabalhando, ou mesmo ligados ao mundo do entretenimento, da internet, tudo isso também atrapalha o nosso sono. Então, nesse sentido, precisamos estar muito atentos, porque achamos que o suicídio é coisa de outro mundo, que isso não vai acontecer comigo. Cuidado, porque nós não temos o poder de entender as nossas forças vitais e muitas vezes abusamos dela. E às vezes estamos até passando por um processo depressivo e nem nos damos conta disso, porque não, depressão não é para mim. Mas estejamos atentos ao nosso comportamento, o que causa estranheza para o outro, que chega, nossa, mas o que está acontecendo com você? Você anda tão irritada. Ou pode ser o contrário também, né? Porque lembrem-se que a bipolaridade também é um dos transtornos que, entre tantos outros aspectos, podem desencadear um processo de ideação suicida. Então, se você também fica muito feliz repentinamente, é preciso dar uma olhadinha se essa felicidade ela está em harmonia com os fatos atuais da sua vida, ou se ela vem sem você entender o porquê, né? O que está por trás dos nossos comportamentos? E o que aqueles que nós amamos querem nos dizer quando eles aparecem com algum comportamento que nos causa estranheza e podemos pensar que essa pessoa está em situação de risco? Não vamos nos afastar, porque é o momento em que ela mais precisa de nós. Muitas vezes nós tememos não dar conta daquele processo e pensamos, não, vou deixar para lá que isso vai passar. Não, nós podemos informar que não é que a pessoa não quer ajuda. É nós que muitas vezes não estamos conseguindo ajudar. Lembre-se do julgamento. Quando nós julgamos, quando nós apontamos o dedo para a pessoa, que ela não tem motivo para estar assim, nós estamos fazendo uma desvalia emocional e aí a pessoa vai trancar, vai calar, tá? Temos que entender, não é mimimi, não é frescura, não é falta de trabalho, não é por causa de dinheiro. É preciso entender que é um processo de sofrimento. Precisamos cuidar muito da nossa abordagem a respeito desse sofrimento. Outro dia, um familiar de um paciente com ideação suicida veio até o consultório com ele, dizendo que estava assim muito chateado porque achava que ele era egoísta com a ideação, porque ele só estava pensando nele, resolver o problema da vida dele.
e pronto, acabou. Inclusive chamou ele de covarde porque tinha um filho, porque tinha uma esposa e não estava pensando em ninguém, e que admirava muito porque ele era uma pessoa cristã. E eu falei, olha, nós precisamos cuidar com a nossa abordagem a respeito de nomear essa dor com qualidades que não identificam o sofrimento. E ser ou não ser cristão não nos coloca a salvo das fragilidades humanas, que, como nós falamos, não é um processo. Bom, até eu vou abrir um parênteses aqui, porque pode acontecer de um fato isolado dar uma impulsividade mais prevista em comportamento de adolescente que não está ainda com o lobo frontal 100% formado, como o caso aí de experiências onde foi visto e analisado uma adolescente que está lá arrumando o quarto, e o pai entra e pega o celular. E ela, em um impulso de resolver aquela situação, sem saber o que fazer, de ir atrás do pai, pegar o celular, o que eu faço? Porque eu temo deixar de ser contemplada pelo meu pai, porque ele vai ver ali uma mensagem que eu estou trocando com um menino que eu não quero que ele saiba. E o que ela faz? Vou pular essa janela, e pula do 8º andar. É uma raridade, mas pode acontecer em casos isolados de ideação suicida dentro desse processo de impulsividade. Até nesse caso ela não morreu, caiu em cima de uma árvore, mas ficou tetraplégica. E ela mesma menciona, não, eu estava bem, não tinha nada de processo depressivo, ansiolítico comigo, foi na hora ali que me deu esse impulso. Pode acontecer, mas normalmente o que é mais visto é que a ideação suicida é acompanhada por multifatores. São multifatores que vai partir do incontrolável, que é a genética, e algumas circunstâncias como essa da pandemia que não temos como controlar, e outras circunstâncias que sim, elas são controláveis, mas vai depender de processos mentais que não nos cabe julgar. Nós não somos Deus para julgar as fragilidades humanas e precisamos estar atentos, porque às vezes as nossas palavras podem desencadear maldição em vez de bênçãos, em vez de ajuda e de estender a mão àqueles que precisam. E por isso está aí o Setembro Amarelo, para refletirmos sobre o nosso papel conosco mesmo e com aqueles que precisam de ajuda. Sobre o profeta Elias, que eu fiquei de conversar um pouquinho com vocês, está descrito na palavra de Deus e também em um livro chamado Patriarcas e Profetas. Quem tiver a Bíblia em casa pode ler lá em 1 Reis, capítulo 18 e 19, que em seguida da demonstração da aceitação de Deus pelo sacrifício que Elias apresentou a Deus, clamando-o como Deus verdadeiro, então ele aceita e devolve a água tão necessária ali para o povo que estavam há 3 anos sem água, onde havia um combinado de Deus com Elias a respeito de tentar buscar o povo de volta à adoração de um único Deus. Quando o rei Acabe conta para sua esposa Jezabel dessas vitórias de Elias, ela fica furiosa e manda um mensageiro avisar que vai matá-lo. Então veja, há um estressor iminente que tira a paz de Elias. E ele, que estava ali diante de uma vitória recente, não conseguiu lidar com essa dor da notícia que Jezabel disse que iria também
matá-lo, porque ela estava acostumada a matar muitas pessoas, em especial aqueles que acreditavam em Deus. Nesse sentido, Elias fica tão decepcionado. Veja, ele passa por um processo de luto, passa por um processo de negação. Não, eu não acredito que isso vai acontecer comigo agora. Deus não ficou cobrando de Elias que há pouco tempo ele estava lá em plena vitória, derrotando os profetas de Baal e fazendo cumprir a palavra de Deus ali na vida daquele povo, trazendo de volta a água necessária ao povo. O interessante é que ali no verso 4, quando Elias, do capítulo 19 de 1 Reis, quando Elias disse para Deus: eu não tenho vontade de viver, eu sou um fracasso. Além de Deus não ficar apontando o quanto que Elias tinha sido vitorioso e o quanto que ele mesmo, o próprio Deus, tinha ajudado Elias, porque como autor do nosso cérebro, Deus sabia, conforme conversamos, que não era problema de memória, era uma angústia que precisava ser cuidada com o respeito sobre o descanso, com o atendimento da necessidade básica da alimentação e com o acolhimento da escuta. Deus disse: olha, depois que você descansar, dorme, depois que você comer, levanta e vem ao meu encontro, quero conversar com você. E muitas vezes nós nos afastamos de pessoas que estão com uma negatividade no comportamento, informando que não sentem vontade de viver, então nós não temos a sabedoria que vem do céu para lidar com isso, e diferente de Deus, nós nos afastamos das pessoas que mais precisam de nós. E por isso está aí o Setembro Amarelo, para nos lembrar o quão importante é a nossa conduta comportamental do acolhimento às dores de quem mais está precisando de nós. E lá do verso 16 em diante, se não me falha a memória, vem um vento muito forte e Deus não estava nesse vento forte. Veio um terremoto e Deus não estava nesse terremoto. Veio fogo e Deus não estava no fogo. E veio uma voz sussurrando: calma, e ali estava Deus. Que lindo! O exemplo que Deus nos dá, como devemos agir com pessoas que estão com ideação suicida. Não é através de ficar espalhando para todo mundo, pedindo oração, mas no sentido de fofoca mesmo do que a própria petição, jogando a pessoa à mercê de julgamentos de outras pessoas que muitas vezes estão tão fracas quanto ela e não conseguem ajudá-la. E muitas vezes brigando, inclusive: mas como você não dá valor para a vida? Não, não é no fogo, nem no vento, nem no terremoto que Deus nos ensina a agir. É na voz mansa e suave que nós conseguiremos acolher quem precisa de ajuda. E não esqueçam, a ideação suicida não acontece de um minuto para o outro. Lembrem-se, são multifatores desencadeados ao longo do processo de existência da pessoa, que está relacionado a perdas significativas, conforme conversamos, entre tantas até mesmo um divórcio, até mesmo ser mandado embora de um trabalho. Aí você vai dizer: mas como? Quantas pessoas são mandadas embora? Mas daqui a pouco, aquela pessoa que foi mandada embora
Ela já tinha escutado lá da sua família que ela não serviria para sustentar a sua esposa, o seu filho, e daqui a pouco ela é mandada embora, e aquela voz que você sabe do poder das palavras que nós temos de, através do que falamos, sermos pulsões de vida ou de morte, de bênção ou de maldição para a vida do outro. Por isso, tanto cuidado devemos ter naquilo que falamos. Porque dentre os fatores genéticos e os fatores de transtornos mentais diversos, não podemos esquecer dos estresses e da privação do sono. Conforme explicamos, em laboratório, às vezes um ratinho com uma noite de privação de parte do seu sono, ele já amanhece totalmente desequilibrado. Ele não consegue caminhar ali no ponto cruz, encostadinho na madeira. Ele já vai para o lado que não tem proteção e cai. As vibriças que ficam ligadinhas a encontrar um encosto ficam descoordenadas. O que dirá nós, o que temos feito com a nossa qualidade do sono, sem contar a qualidade da nossa alimentação? Muitas vezes nós cavamos a nossa sepultura com os nossos próprios dentes. Eu aproveito para lembrar àqueles que acusam, por exemplo, a usuários de qualquer substância, de que eles estão com ideação suicida. Devemos cuidar, porque para ser ideação suicida, a pessoa precisa estar objetivando com o que ela está fazendo, objetivando a morte. Dentre os outros fatores diversos que pode levar uma pessoa a um vício, pode ser que ela está procurando um prazer pelo desprazer de situações inesperadas que ela está passando e precisa muito mais de ajuda do que o dedo apontado que ela está querendo se matar. Porque se assim fosse, será que aquilo que nós comemos, que sabemos que pode nos fazer mal, como por exemplo um delicioso pudim, estamos com ideação suicida? Ou estamos buscando um prazer através da alimentação? Então, queridos, que esse Setembro Amarelo nos sirva de reflexão dos cuidados que precisamos ter conosco mesmo, da atenção que precisamos dar aos sinais do corpo. Quando o dia está lindo e nós não temos vontade de aproveitar este dia. Quando os familiares estão chegando e nós nos escondemos. Quando uma sensação de angústia nos invade a tal ponto que não sentimos vontade de sorrir. Ou quando as pessoas nos olham e falam: nossa, como você está diferente. Seja qual for a diferença, conforme comentamos, os antagonismos do nosso comportamento, deve servir de sinal de alerta, que precisamos buscar ajuda. E se alguém estiver precisando de nós, lembre-se, precisamos acolher. Se não sabemos o que falar, precisamos informar a pessoa que é tão triste vê-la daquela forma que nós nem temos palavras e que vamos buscar a ajuda de um profissional, vamos ligar para o 188, vamos, quem sabe, contactar um pastor da nossa confiança para poder visitá-la e orar com ela. Mas lembre-se, sem julgamentos. E também lembre-se de usar o exemplo de Deus descrito em 1 Reis, no capítulo 19. De proporcionar àquela pessoa o que Deus proporcionou ao profeta Elias, o descanso,
a comida, a escuta, a orientação na voz mansa e suave. Que Deus nos capacite e que possamos neste mês, em especial, estarmos atentos ao nosso compromisso conosco mesmo e com aqueles que nós amamos ou que se aproximam de nós com alguns sintomas desses que nós conversamos aqui, precisando de ajuda. Um forte abraço a todos e uma feliz semana.